Livro de Ruth, capítulo 4. A partir do versículo de número 13 até o final. Ruth, capítulo 4, de 13 a 22. A palavra do Senhor nos diz assim: Assim, tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse, e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço, e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo: A Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom. Esrom gerou a Rão. Rão gerou a Aminadab. Aminadab gerou a Naasson. Naasson gerou a Salmão. Salmão gerou a Boaz. Boaz gerou a Obed. Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou Davi. Oremos mais uma vez. Se conosco, Senhor, na manhã desse dia, tendo misericórdia de nossas almas, à medida que o Senhor derrama a tua palavra sobre nós. Assim nós te imploramos em Jesus. Amém. É muito interessante como o autor escolhe conduzir esta narrativa. O livro é de Ruth, e Ruth é uma moabita, mas o cânon é judaico. O livro é de Ruth, mas o livro começa com Noemi e termina com Noemi. E essas nuances do texto são apresentadas a fim de que eu e você, prestando bastante atenção, entendamos que o livro é de Ruth, a história é de Noemi, mas a palavra é de Deus. E uma das coisas que eu gosto sempre de repetir, me ajuda muito, é a frase, os dizeres que eu aprendi com um dos meus professores há muitos anos atrás. E ele dizia: a Bíblia é a palavra de Deus para revelar a Deus, a fim de que nós possamos exaltar a glória de Deus. Então, se a Bíblia é a palavra de Deus, ele nos dizia, não há nada na Bíblia que não seja diretamente guiado por Deus para glorificar a Deus. Ou de uma outra forma ele dizia, a Bíblia é a palavra de Deus falando a respeito de Deus para a glória de Deus. Então, por mais que tenhamos aqui um livro que o título seja o nome de uma moabita no cânon judaico, e que essa história na verdade comece com Noemi
e termine com Noemi, essa é a história de Deus. Esta é a revelação de Deus. E da mesma forma, o livro de Ruth é a palavra de Deus, falando a respeito de Deus, para a glória de Deus. Durante todo este livro, nós podemos perceber com clareza, muito evidente diante dos nossos olhos, como a mão providente de Deus se manifesta. Se você quer conhecer a respeito do caráter providente de Deus, leia novamente este livro. E como a gente fala, leia devagar, leia com atenção. Procure aonde Deus está. Procure ouvir o som da voz de Deus por todo este texto. Aqui, no capítulo de número 4, nesses versículos finais do texto, ao chegarmos ao ponto de chegada, é como a estação final do trem no livro de Ruth. Terminamos. E ao terminar, nós precisamos ver como a mão providente de Deus providencia todas as coisas para a glória de Deus. Então, da mesma forma que eu disse que o meu professor me ensinou que a Bíblia é a palavra de Deus, falando a respeito de Deus, para a glória de Deus, estes últimos versículos não seriam diferentes. Mas ao ler esse texto e ver Ruth, Boaz, Noemi, as vizinhas, Obed, Davi, nós precisamos entender que de fato, no final, de uma forma ainda mais clara, podemos enxergar que a história de todos aqueles que servem a Deus é, em última instância, a história de Deus. Então nós temos essas várias histórias, nós contemplamos essas histórias. No capítulo 1, começamos com a história de Elimeleque e Noemi, e vimos ali que essa era uma história horrível. Tão horrível, mas tão horrível, que só o nome dos filhos desse casal já deveria nos chocar profundamente. Malom e Quilion, moléstia e destruição. Aparentemente, Deus não está na cena, porque ele começa o texto dizendo, nos dias em que julgavam os juízes. E nós nos lembramos bem que a grande temática do livro dos Juízes, e eu falei lendo aqui o comentário da Bíblia de Estudo de Fé Reformada, a introdução do comentário do livro dos Juízes, que dizia que o livro dos Juízes é como uma espiral moral na descendente. Cada novo bloco, cada nova cena é pior do que a outra, chegando no final do livro dos Juízes com uma cena correlata com a cena de Sodoma e Gomorra. Tamanha a perversão do povo. E sempre no final dos grandes blocos de ensino do livro de Juízes, você tem a seguinte frase: não havia rei sobre a terra, cada um fazia aquilo que o seu coração achava ser mais reto. Quando nós entramos então nessa história e chegamos na história de Noemi, vemos que ela, seu marido e seus filhos agem exatamente como qualquer pessoa daqueles dias. E aquelas 2, 3 primeiras pregações foram tanto quanto desesperadoras, porque aparentemente não há esperança. Os dias são tão ruins, não há esperança sobre a terra, e aqueles que têm algum tipo de condição melhor, fugindo do juízo de Deus, da seca e da fome, que durou por anos, vão para um povo distante, abandonam a Deus, e vão para um povo de outros deuses, e se entregam. É como se assim, Deus não está aqui, não há rei sobre a terra é destruída, então vamos embora. É assim que começa a história. O segundo grande personagem da história
Na verdade, nós temos as duas primeiras grandes personagens, Ruth e Noemi, mas o terceiro grande personagem da história vem então no início do capítulo de número 2. E a cena histórica já mudou. Aqui nós vemos então que Deus é providente em sua terra. Aparentemente, Deus é providente no capítulo 1, à medida que ele impõe juízo. O juízo de Deus é um instrumento da providência de Deus. Mas também Deus, na sua providência, derrama graça. E no capítulo de número 2, nós vemos este homem, Boaz, generoso, gentil, gracioso, homem de Deus, temente ao Senhor. A sua relação com os seus servos é nitidamente uma relação pactual. Aquilo que Paulo vai descrever, principalmente nas cartas aos Efésios e aos Colossenses, como deve ser a relação genuína de senhores e servos que temem a Deus, como um senhor de escravos, um senhor de muitos servos, deve ser senhor sobre os seus servos se ele for um homem de Deus. Paulo diz isso aos Efésios e aos Colossenses. E como um servo, como um escravo, deve proceder com o seu senhor se ele for um crente no Senhor Jesus. É exatamente isso que Boaz mostra. A figura de Boaz é essa figura desse homem crente. E ele se relaciona com os trabalhadores do seu campo como um homem crente. E ele acolhe a viúva pobre que vem colher no seu campo como um homem temente a Deus. E Deus é providente na graça. Então nós vemos que Deus é providente no juízo. E no segundo capítulo nós vemos que Deus é providente na graça. E no capítulo de número 3, vem então aquela cena que eu disse para os irmãos que é estranha. Não é mesmo? Que cena estranha. Vai lá, minha filha, depois que Boaz comer e beber e se deitar, você vai lá e descobre o pé dele e deita no pé dele. E a gente fica vendo essa história, ela é muito esquisita. E o maior perigo de histórias estranhas, por que são estranhas? São estrangeiras, são distantes, pertencem a outro tempo, pertencem a outra cultura. O texto que nós estamos lendo aqui é um texto da cultura hebraica, é escrito na língua hebraica, foi traduzido para o português, e a versão que nós estamos lendo é uma das muitas versões que temos da tradução em português. Sim, é a palavra de Deus, nós não descarto isso, mas nós muitas vezes precisamos fazer uma viagem cultural, mental, longa, para entendermos o texto. E nós vemos no capítulo de número 3 que a providência de Deus se manifesta na lei de Deus. A lei de Deus é instrumento da providência de Deus. E aqueles que têm tudo, toda a inclinação, ou a expectativa do leitor, é que naquele momento, no capítulo 3, Ruth, a Moabita, vai usar das suas estratégias humanas. Que sua sogra, amarga de coração, que em algum tempo de sua vida abandonou a Deus, vai instruí-la com as estratégias humanas. E o que é feito, na verdade, é uma redenção de várias histórias, e eu disse principalmente duas grandes histórias do povo de Deus, encontram como se fosse um ponto redentivo no capítulo 3 de Ruth. A história do nascimento de Moabe, aonde as filhas de Ló embriagam seu pai e têm relação incestuosa com seu pai. Agora você tem a Moabita com um homem também embriagado nas suas mãos, e ela não age como uma Moabita, ela não age como as filhas de Ló, ela age como uma mulher que teme a Deus. E tem a sogra orientando ela, e você acha que aquela orientação vai ser novamente a orientação daquela mulher que abandonou a Deus e tal. Não, ela orienta ela a seguir a medida da graça que a lei manifesta, e diz para no final, para que ela confie, porque aquele homem bom e justo que é Boaz vai cumprir com toda a lei de Deus. Nós vemos no terceiro capítulo que a providência de Deus se manifesta
na lei de Deus. Todos aqueles que se submetem à lei de Deus não estão tomando sobre si algum tipo de fardo. Todos aqueles que se submetem à lei de Deus, na verdade, estão se entregando à manifestação da graça de Deus. Na semana passada, mostrei então a cena do resgate. E eu acho que ainda, se Deus me permitir, vou falar muito tempo isso, principalmente falando com os homens, e principalmente os meninos, quando forem crescendo, vão aprender isso aqui, que na nossa igreja não tem fulano. Porque a providência de Deus, ela se manifesta generosa, mas ela nos chama a responsabilidade. Aqueles que recebem da graça de Deus, não recebem da graça de Deus para o seu bel prazer. Deus não abençoa você para que você seja uma pessoa boa, tranquila e tenha uma vida sossegada. As bênçãos do Senhor são um instrumento de Deus para a glória de Deus. Então, todas as vezes que nós recebemos das dádivas do Senhor, nós somos chamados à responsabilidade, a usar tudo aquilo que Deus nos dá para Deus, para a glória de Deus, a entregar a nossa vida a Cristo. Cristo nos salvou, fez tudo por nós. E agora, plenamente salvos pela obra de Cristo somente, somos chamados a viver uma vida de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. A resposta à dádiva de Deus, a providência de Deus se manifesta nos dando a graça, e esta graça nos responsabiliza ao serviço. Graça e vocação, chamado, andam lado a lado. Mas aqui no final, nós temos, a meu ver, aquela cereja no topo do bolo, aquele sundae cheio de cobertura e por cima daquele chantilly bem feito, sem glúten, sem leite, uma cereja natural, não aquelas de confeiteiro. Porque nós podemos perceber que toda a história da providência de Deus, que se manifesta no juízo de Deus, que se manifesta na graça de Deus, que se manifesta na lei de Deus, que se manifesta na vocação de Deus, ou seja, no chamado e na responsabilidade que Deus dá sobre todos aqueles a quem Ele já alcançou com graça e salvação, é que aquilo que de fato a providência de Deus está revelando em última instância e em todas essas nuances, é de fato que não há povo neste mundo sem Deus. Nos dias dos juízes, eles diziam: não há rei sobre a terra, façamos cada um o que o nosso coração mandar. Mas a história de Ruth está dizendo: há rei sobre a terra, e o rei celeste que rege o seu povo providencia o rei eterno para seu povo. O rei celeste sobre o seu povo é aquele que providencia o rei eterno para o seu povo. Ao chegarmos no final desse texto, nós vemos que Boaz então se une à sua esposa e coabitou com ela. E a primeira coisa que vemos, que na providência do Senhor, em providenciar o rei eterno ao seu povo, Ele dá a graça de fazer Ruth conceber. Ah, pastor, mas isso é natural, não é mesmo? Eu lembro da história que a gente é uma história engraçada na nossa família, que a gente sempre lembra dela, que foi um dia a voinha, vó de Juliana, chegou para voinho, o presbítero Eliel, e falou assim: Eliel, tem uma coisa para te contar, tipo assim, uma grande novidade, uma grande surpresa. E aí ele falou assim: o que foi, Maria? Ela falou assim: fulana está grávida. Fulana é Noemi, esposa de um dos netos de voinho. Aí ele parou, olhou: ué, mas não casaram? Não são jovens? Não tem saúde? É isso que acontece, fica grávido mesmo. Tipo assim, para ele,
não havia surpresa alguma. Que surpresa é essa? De fato, para nós olha, se casaram, tenham filhos. Mas aqui há uma contraposição poderosa neste último parte do texto, porque Ruth foi casada por cerca de 10 anos com Quilion e não gerou nenhum filho. Fiquem tranquilos, não há nada no texto que nos conduza a dizer que eles faziam qualquer tipo de ação contraceptiva, porque essas ações já existiam. Não as modernas, remédios e etc., mas essas ações já existiam. E isso nós podemos ver numa das histórias que está dando fundamento para essa história, que é a história de Judá e Tamar. Quando os filhos de Judá, não querendo ter filho com Tamar, jogavam a semente em terra. É um método contraceptivo. E o Senhor amaldiçoou aquele homem, enviou a maldade do seu coração e lhe tirou a vida. Porque jogar a semente em terra e não querer dar geração a uma mulher do povo da aliança é pecado contra Deus. E assim, todos aqueles que estão na aliança com o Senhor e sabem da promessa de Deus desde os dias de Adão, que ele daria o descendente da mulher para que esse esmagasse a cabeça do descendente da serpente, ou da serpente, e que a descendência da serpente lutaria contra o descendente da mulher, todo servo de Deus que nega gerar filhos à sua esposa, ele é maldito diante de Deus. Mas esse não foi o que aconteceu. Deus não permitiu que Ruth tivesse filho de Quilion, perdão. Malom era casado com Orfa, Quilion com Ruth. 10 anos casado. E o que é normal e natural para o presbítero Eliel, não aconteceu na vida desse casal. Agora, o primeiro ato registrado do casamento é este: coabitou, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. No primeira parte, 10 anos de história e nada. No final, no paralelo final, você tem: casou, coabitou e concebeu um filho. Herança do Senhor são os filhos, do fruto do ventre o seu galardão. Deus não permitiu que Ruth tivesse um filho de Quilion. Deus tinha providenciado e decretado na eternidade outro plano para aquela mulher. Mas este plano não era um plano daquela mulher. O plano para aquela mulher é o plano de Deus. A concepção de um filho faz parte do plano de Deus. Quando nós nos lembramos então do Salmo 127, versículo 3, nós precisamos ressaltar isso, que a providência do Senhor está providenciando a história de Deus. E nos lembrando daquele sermão que preguei algum tempo atrás, precisamos nos lembrar da afirmação que se os nossos filhos são herança do Senhor, eles não são nossa herança. O Senhor não concede ao seu povo herança própria. Na verdade, o povo de Deus, a herança de Deus. Lembre-se dos termos que nós lemos na liturgia hoje, no texto de Jeremias. Deus diz que seu povo é sua herança, lhe pertence. Então, os nossos filhos não são nossa herança dada por Deus. Os nossos filhos são herança de Deus. Então eles são para Deus. Os nossos filhos são instrumentos que Deus nos dá para que Ele se alegre nesses instrumentos e seja glorificado na vida desses instrumentos. E aqui no Salmo 127, ele diz que esses instrumentos ele chama esses instrumentos de flechas. Ele dá um título ao instrumento: flecha na mão do guerreiro.
flecha para a guerra. E guerra aqui, meus irmãos, a gente tem que tomar cuidado, né? Principalmente nesses dias que está tendo guerra lá, Palestina, Israel. Aí tem guerra em Palestina e Israel, o pessoal já acha que o fim do mundo vai chegar, né? Tem algumas visões escatológicas aí que eu discordo delas, mas não, se tiver uma guerra em Israel, o mundo vai acabar. Tem guerra em Israel desde que Josué entrou com o povo em Canaã, até hoje. Nunca acabou. Então não é isso que vai fazer o mundo acabar, não. Nem por isso que Deus não possa ter decidido que Jesus volte hoje mesmo. Mas guerra aqui não tem o sentido de guerra espiritual. Guerra aqui tem o sentido de expansão territorial, de domínio. E expansão territorial e domínio tem a ver com a pregação do Evangelho, a qual o apóstolo Paulo diz que a palavra de Deus é a espada do Espírito. O instrumento de expansão territorial e domínio da Igreja de Cristo é a pregação do Evangelho. O Senhor concede filhos para a glória do seu Filho. Não há geração no meio do povo de Deus que não tenha referência direta com o fato de o Filho de Deus ter se encarnado e nascido de uma virgem. A segunda coisa é que nós vendo então que Deus dá esse filho, nós vemos também que esse filho não é de Ruth. Este filho que foi concebido não é de Ruth. As vizinhas então e as mulheres da cidade de Belém estão agora bem dizendo o nome de Noemi. Quem tem o menino no braço é Noemi. E a lei do Antigo Testamento nos explica isso. Em havendo uma família que perdeu todos os homens, quando a viúva do filho mais velho se casar novamente, o filho que ela gerar, o primeiro filho que ela gerar, tomará o lugar na herança e na linhagem do marido que faleceu daquela esposa, do primeiro marido. Ou seja, a linhagem de Elimeleque se encerrou. E é exatamente isso que nós vimos no domingo passado, que é a fala de Boaz para os anciãos. Vejam aqui comigo. Primeiro, no versículo de número 5 do capítulo 4, quando Boaz fala ao seu parente próximo: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. E depois ele fala a respeito, no versículo de número 9: Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom, e também tomo por mulher Ruth, a moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre os seus irmãos e da porta da sua cidade. Disto sois hoje testemunhas. Ou seja, a intenção do resgate foi dada aqui por Boaz, que a viúva, tendo um filho, tendo ela se casado com um resgatador, ela precisava se casar com um parente próximo, e casando-se com um parente próximo, o primeiro filho que a viúva tiver será de fato filho na lei do marido que faleceu. Só que morreu Malom e Quilion. E eu tinha dito aqui que Ruth era mulher de Quilion. Errata, é de Malom. Corrigido? Perdoado? Depois a gente conversa no final. Malom. O pessoal anota aí, tá tudo anotado e está gravado.
Kelso, depois você edita, tá? Brincadeira. Mas morreram Malom e Quilion, então morreu também, e morreu Elimeleque. Então a lei determina que o herdeiro de Ruth não carregará o nome de Malom, carregará o nome do pai de Malom, Elimeleque. E se ele é herdeiro de Elimeleque, ele é filho pela lei de Noemi. E o que nós vemos é, em primeiro lugar, que o Senhor providenciou para esta viúva, Ruth, a herança do Senhor, quando ela se casou e coabitou com Boaz. Mas ao mesmo tempo, nesta relação de casamento, a lei de Deus determina que o resgate e a herança de Ruth seja também o resgate e a herança de Noemi. A cena vai se completando, meus irmãos, quando nós vemos que, ao mesmo tempo que a Moabita, que não fazia parte do povo, mas veio se acolher debaixo das asas do Deus de Israel, ela é contemplada, ela é resgatada, ela é restaurada, mas também a israelita, que havia se afastado do povo de Deus, que foi para Moabe e lá perdeu tudo que tinha, o Senhor, na sua providência, também providencia restauração e resgate na vida desta mulher. A providência de Deus, generosa, ela providencia herança para os seus, os de perto e os de longe. Tanto a judia, pois era de Judá, tanto a mulher de Belém, Efrata, a belemita, quanto a moabita, estão sendo contempladas na generosidade da providência de Deus, pelo juízo, pela graça, pela lei, pela restauração. E o instrumento de restauração dessas duas mulheres, da gentílica e da hebraica, da hebreia, é um bebê que agora está no colo de Noemi. Mas vejam, meus irmãos, este não é um bebê qualquer. Este é o avô do grande rei da história de Israel, Obed, pai de Jessé, pai de Davi. Assim nós vamos vendo, e novamente de fora para dentro, que o autor do livro de Ruth quer mostrar que nos dias em que julgavam os juízes, aonde não havia rei sobre a terra, e cada um fazia o que o seu coração bem entendia, o Senhor, na sua providência majestosa, no seu juízo, na sua graça, na sua lei, na sua herança, está agindo providencialmente a fim de providenciar um rei para este povo. A história de Noemi, a história de Ruth, nada mais é que a história de Deus reinando sobre o seu povo. E se naqueles dias antigos, aonde os homens se esqueceram de que de fato Yahvé é rei sobre eles, Yahvé, na sua justiça, na sua graça, na manifestação da sua lei, e dadivoso
na providência da herança, está dizendo: eu lhes darei um rei. Aparentemente, meus irmãos, fica estranho, porque lá no livro de Samuel, nós temos o registro quando o povo procura Samuel e diz: olha, você já está velho, os seus filhos se desviaram dos caminhos do Senhor, e nós somos o único povo que não tem um rei, e nós queremos um rei como os outros povos, ou seja, um rei humano. E aquela cena ali, Samuel se constrange, fala com o Senhor e diz que ele errou, e aparentemente Deus está sendo condescendente com o pecado do povo, mas não. Quando eu coloco em paralelo Samuel, o livro de Samuel e o livro de Ruth, eu posso mostrar para vocês que evidentemente Deus já tinha um plano maior do que os desejos do coração dos israelitas e dos hebreus. Deus já tinha determinado antes da fundação do mundo estabelecer um rei no seu reino. E este rei passa pela linhagem de Davi. Este menino nos braços de Noemi é um instrumento da providência eterna de Deus em dar ao povo de Deus o rei de Deus. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Não um homem que tinha um coração bonzinho, bonitinho, mas um homem que foi escolhido por Deus, o escolhido de Deus, o ungido de Deus, um tipo de Cristo, uma sombra para aquilo que a igreja hoje vivencia e proclama. Vejam, essa linhagem aqui é muito bonita, mas incompleta. Os versículos aqui, de número 18 a 22, mostram uma história linda, e você pode terminar essa história maravilhado, vendo que olha o que Deus fez. Deus deu um rei a um povo que não tinha rei. Deus deu misericórdia àqueles que não eram nem do povo. Deus, para confundir o povo, para envergonhar o povo, pôs na linhagem do grande rei de Israel uma moabita. Mas nós não estamos falando aqui nessa manhã sobre Davi, não é mesmo? Nós sabemos o que significa a linhagem de Davi. Mateus, capítulo de número 1, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Jacó gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão, Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Nasson, Nasson a Salmão, Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este, de Ruth, gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acasa, Acasa a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias, Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor, a Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. Jacó gerou a José, marido de Maria, na qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Meus irmãos, a história de Ruth e Noemi é a história de Deus, porque ela é a história de Jesus, o Filho de Deus.
É a história de Cristo. É a história de moabitas. É a história de judeus. É a história de brasileiros. É a nossa história. Porque na providência de Deus, nós vemos que Deus é providente no seu juízo. Ele é justo e Ele não deixa o pecador por inocente. Mas na sua providência Ele é gracioso e Ele recebe sobre as suas asas todos aqueles que professam o seu nome e se entregam ao seu reinado. Sobre eles Ele lhes dá a sua lei, e sua lei lhes é providente. Na lei do Senhor nós encontramos resgate, na lei do Senhor nós encontramos redenção, na lei do Senhor nós encontramos remissão dos nossos pecados. Na lei do Senhor nós encontramos a sua providência e nós encontramos herança. E na herança do Senhor, todos aqueles que são chamados pelo Evangelho encontram a Cristo Jesus. Esta é a grande obra da providência de Deus, de que um bebê possa nos redimir. Mas não Obed, o bebê de Maria, Jesus. A cena da manjedoura é a cena da providência de Deus, resgatando para si todos aqueles que caminharam longe de Deus, tanto os do povo, como os não povo, aqueles que caminham no meio do povo de Deus, e pela dureza de seus corações, se afastam de Cristo. O Senhor há de tratar com cada um deles, e chamá-los no momento que Ele quiser, assim como fez com Noemi. Mas aqueles que não fazem parte do povo de Deus, não estão em aliança com Deus, estão distantes, são rebeldes, inimigos de Deus por natureza, como Ruth, serão alcançados também pela graça de Deus, e no tempo certo declararão: teu povo é meu povo, teu Deus é meu Deus. O Senhor providencia um povo em aliança para si mesmo, herança do Senhor, para o Senhor, e foi por isso que Ele providenciou o seu Filho para reinar sobre esse povo. O reino de Cristo Jesus é, na verdade, o ápice e o cumprimento perfeito de toda a ação da mão providente de Deus. Tudo o que Deus faz, desde o haja luz e houve luz, é para que Cristo reine sobre o seu povo. Não se enganem. Cristo não faz nada, Deus não faz nada em sua vida para o seu bel prazer. Senhor, abençoa-me num novo emprego. Senhor, dá que eu possa comprar uma casa. Senhor, me ajuda na criação dos meus filhos. Senhor, dá-me a graça de ter um matrimônio abençoado. Todas essas coisas, se elas não são instrumentos que apontam, que evidenciam, que servem o reinado de Cristo Jesus, por mais que tenham aparência de bênção, por mais que demonstrem, aparentemente sejam resultados das nossas petições a Deus, são de fato maldição. Lembrem-se da parábola do Senhor e dos seus servos, e o Senhor distribuiu talentos aos seus servos. 2 servos usaram daqueles talentos para o benefício do seu Senhor. E a resposta do Senhor aos seus servos que usaram aqueles talentos para o benefício do seu Senhor foi esta:
foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Meus irmãos, nós somos chamados a servir o reino de Cristo hoje, no pouco, a fim de que nós possamos verdadeiramente contemplar o muito, que é Cristo, sua segunda vinda e a Jerusalém celestial. As infinitas dádivas de Deus, toda sorte de bênção espiritual que nos estão reservadas nos lugares celestiais em Cristo Jesus, Efésios 1:3. Todas essas coisas nos são prometidas e tantas bênçãos nos são outorgadas. Como eu falei na oração nessa manhã, que nós temos esse espaço, nós temos recursos financeiros para pagar o aluguel desse espaço, nós temos liberdade religiosa, ainda temos neste país, para promover culto aqui, pregar o Evangelho sem qualquer restrição. Podemos ir e vir. Deus privou nessa manhã alguns que não estão bem de saúde, mas deu saúde à grande maioria. Deus tem nos dado tanto. Nós precisamos usar todas essas coisas na mão providente de Deus, como instrumento de serviço ao Rei. Há Rei sobre a terra, e este é Jesus. Há Rei sobre a igreja, e este é Jesus. E na mão providente de Deus, sejam os filhos, a restauração, o resgate, a herança, as bênçãos, as promessas, são todos instrumentos para que nós usemos todos os nossos talentos para a glória do Rei Jesus. Chegamos ao fim de Ruth. Dá para começar de novo. Tem muita coisa para falar aqui ainda. Chegamos ao fim desta série de Ruth. E o que precisamos levar então? Além dos vídeos que vão ficar no YouTube, né? O que precisamos levar então? De que Deus providencia todas as coisas para aqueles que são instrumentos de Deus no serviço do reino de Cristo Jesus. Todas as benécias de Deus sobre nós são única e exclusivamente para Cristo. E se não são, muito cuidado, podem ter aparência de bênção, mas são maldição. Rendamos as nossas vidas nas mãos do Cordeiro, entreguemos as nossas vidas e tudo o que temos para Cristo. Devemos investir tudo na plantação desta igreja e de muitas outras igrejas. Devemos investir tudo na missão desta igreja e nas missões de Cristo ao redor do mundo. Devemos investir tudo para a edificação desta casa e de todas as casas envolvidas na construção desta casa. Santificação, consagração, entrega são aquilo que o Senhor requer de nós, e Ele providencia tudo o que necessitamos para que possamos cumprir nossa tarefa em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe.